Não, é 17. O versículo é 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente numa panela, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Presta atenção nesse detalhe, ó. Há somente um punhado. Você sabe o que é um punhado? Você sabe qual é o nome que se dá a isso aqui? Como é que chama isso, meu filho? Punho, né? Punhado é uma porção que cabe dentro de um punho. Punhado é uma porção que cabe dentro de um punho. É o que aquela mulher tinha, uma mãozinha de farinha. Era a última refeição dela e do filhinho. Eu já passei fome na vida. E a fome não dói só o estômago. A fome nos dá um sentimento de injustiça, de humilhação. Quando a pessoa passa fome, ela se sente humilhada ao extremo. Porque ela vê todo mundo comendo à sua volta e ela tem que mendigar, tem que pedir. É duro, é difícil. É uma dor diferente. Muita gente pensa que passar fome é dor no estômago, mas não é. Satanás sugere muitas coisas. Eu pensei até em morrer na época, em suicidar. Por quê? Porque eu ficava pensando, por que todo mundo tem para comer e eu não tenho? Por que todo mundo pode e eu não posso comer? Era o básico que eu queria. Hoje é muito fácil me perseguirem, me criticarem, falar do meu carro, da casa onde eu moro. Só que eu não roubei não isso aí não. Deus me deu. E eu dou muito mais para a obra dele. Mas a fome ela é doída na alma. A miséria. É a humilhação, a dor da humilhação. O desprezo. É triste. Então quando eu leio essa mensagem, essa passagem, eu fico pensando no estado de espírito daquela mulher que tinha certeza absoluta, ela tinha certeza absoluta, que depois que ela e o filho comessem o punhadinho, o punhado, né? Depois que ela e o filho comessem o punhado de farinha que estava naquela panela, preparado com aquele azeite, iriam morrer. Ela mesma disse isso. Mostra o versículo 12, por favor. Olha o que ela fala com tanta verdade. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Presta atenção nisso aí, ó. Comê-lo-emos e morreremos. Não era de doença. Não, era de fome. É diferente quando um médico, é terrível também, né? Quando o médico diz para uma pessoa, você tem mais tantos meses de vida, ou tantos dias de vida, você tem tantas horas de vida, o seu parente, o seu ente querido tem tantos dias de vida. É diferente, porque ela já estava sentindo a fome com o filho e ela disse, comê-lo-emos e morreremos. Comê-lo-emos e morreremos. Quer dizer, eu acho que ela estava pensando mais no filho. Geralmente é assim, né? Numa situação dessa, a mãe, ela não é 100%, mas um percentual elevado de mães prefere morrer ou prefere passar privações do que ver o filho passar. Provavelmente aquela mulher, embora tenha se expressado no plural, comê-lo-emos e morreremos, como era uma porção reduzida,
Eu acredito que ela ia fazer mais para o filho mesmo. Ela ia fazer mais para o filhinho dela. Uma vez Jesus fez referência a esta mulher. Jesus falou, tinha muitas viúvas em Israel, e Elias foi enviado, senão aquela de Sarepta. Quer dizer, tinha tantas viúvas, e ele só foi enviado àquelas viúvas. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que aquilo não foi uma coincidência, não. Elias não tinha uma viagem marcada para lá, para Sarepta, ou estava de passagem, né? Montado em algum animal, não. Ele foi a Sarepta exclusivamente para mudar a história daquela mulher. Ele era o profeta mais importante da terra, do planeta, na época. Eu queria que você atentasse porque o que Deus está falando conosco. Porque Deus, nesta palavra, está mostrando o valor que você tem, não os seus bens, os seus recursos, mas você, a sua vida, a nossa vida. Porque Elias era o profeta mais importante da face da terra, mais importante da face da terra. E Deus, que tem tanta coisa para fazer, e tantas pessoas para cuidar, o enviou com exclusividade a uma terra onde muitos já tinham morrido de fome, para socorrer uma mulher que não tinha praticamente nada. Essa mulher podia oferecer o que para Deus? Tudo que essa mulher tinha era um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Quer dizer, essa mulher não era pobre, ela era miserável. Miserável. É diferente. Pobre ainda tem alguma coisinha. Essa mulher, ela era miserável. A morte dela e do filho já estava certa. Já estava certa. Estava com as horas contadas. Primeiro que uma farinha pura com azeite, mesmo que ela consiga fazer alguma massa, não tem tantos nutrientes assim, tá? Não consegue sustentar um corpo, é uma palha, né? E ela esperava a morte com o filhinho e provavelmente, aliás, com certeza ela orou a Deus, com certeza ela orou, ela pediu o socorro de Deus, mesmo estando num deserto, onde ela olhava, só via ossos, ela só via crânios, ossos de pessoas que não resistiram, que tinham menos que ela ainda, que morreram antes. E ela não jamais fosse imaginar, por mais que uma pessoa, ela se ache importante, estando num deserto, perdida, com um filhinho, sem ninguém, sem vizinho nenhum, ela não vai imaginar, ela sabia que o profeta se encontrava. Eu percebo nessa palavra que ela reconheceu o profeta. Mostra lá quando ela diz assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Isso sugere, às vezes eu estou passando numa rua, eu chego em determinados lugares, a pessoa, apóstolo, ou às vezes nem fala apóstolo, fala assim, o seu Deus é verdadeiro. Eu falo, você me conhece? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, olha lá. Esse tão certo como vive o Senhor teu Deus. Como é que ela sabia que aquele homem ali tinha um Deus? Ela sabia que ele era o profeta Elias. Ela sabia, ele era conhecido demais, ele era o profeta mais importante da terra. E ela já tinha orado. Ela já tinha orado a Deus, pedido socorro. Isso é fé, né? Porque uma mulher viúva com um filhinho pequeno, num deserto, num ermo, num lugar inabitado, um lugar onde todo mundo já tinha morrido. Não se colhia, não se plantava, porque a terra era seca demais, não se colhia nada. Não chovia há 3 anos e meio. Hoje, 6 meses sem chover, já decreta um estado de calamidade. É complicado. 3 anos e meio não chovia naquela terra. Aí ela falou, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela reconheceu Elias. E eu fico pensando, como é que uma pessoa com fome, morrendo de fome, o filhinho morrendo de fome, ainda pode estar certa que existe um Deus. Eu tenho muito que aprender mesmo. Você também. Nós temos muito que aprender. Por quê? Porque situações menos graves, bem menos, nos deixa preocupados. A mulher estava vendo o filho secar, ficar desnutrido, e ela também. Eu, eventualmente, eu estou vendo alguns bispos pastores aqui,
Eventualmente chega um bispo para mim, um pastor, fala: apóstolo, eu estou me desligando da obra. Por quê, meu filho? Eu sei que essa obra é de Deus, é maravilhosa, é a última porta. Eles vêm com aquela ladainha. Mas está tão difícil lá onde eu estou, lá no país onde eu estou, na cidade lá. Está te faltando o quê? Não, para mim nada não, mas está tão difícil. As pessoas são muito incrédulas. Puxa. Então, eu fico imaginando Deus, o que Deus pensa de um camarada desse. Porque a mulher, o filhinho, estava morrendo de fome. Morrendo de fome. Ela também. E ela afirma: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Quer dizer, eu tenho certeza que seu Deus vive. Olha só. Aí você talvez não entenda o fato de Deus chamar o principal profeta da terra. O principal. Deus poderia ter falado com ele: tem um probleminha lá em Sarepta, uma mulher que me clamou, que orou, que solicitou meu socorro. Manda o teu servo lá levar alguma cesta básica para ela, algum mantimento. Ou manda o teu servo lá orar com ela. Mas não, ele chamou o profeta, o principal da igreja na época. Ele era importante. Então, Deus falou para Elias assim: vai lá que eu ordenei, eu dei uma ordem para a mulher, ela vai te dar comida, ela vai te sustentar. Então Elias levantou e se foi. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz-me, peço uma vasilha com água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas. Olha a palavra aí de novo. Olha a palavra aí de novo. Não temas. Vai e faz o que te disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Isso é uma profecia. Esse depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Ele sabia que não ia sobrar. Um punhado cabe num punho. Ele sabia que não ia sobrar. Mas ele estava profetizando que se aquela mulher disponibilizasse para a obra de Deus aquele pouquinho que ela tinha, a vida dela ia fluir, o azeite e a farinha iam se multiplicar, haveria prosperidade, fartura. A mudança da vida dela estava naquele ato ali de entregar. Não que Deus precisasse, Deus poderia fazer chover, Deus poderia fazer nascer, aparecer. Aliás, lembra quando Deus, mais à frente, quando Deus mandou os corvos levarem comida para Elias? Deus poderia mandar um urubu, o gavião, a águia, o pelicano, um corvo de novo, uma hiena levar, um jumento. Então, os corvos sustentam Elias. Quer dizer, corvo é um pássaro. E é um pássaro criado para fazer a higiene no mundo, para limpar o mundo, para comer as carniças, as carnes podres, os animais mortos. Olha lá. Os corvos sustentam Elias. Parece um urubuzinho, um pássaro preto menor que o urubu. Sustentam Elias. Na Israel tem muito ele. Nós vamos lá agora, a gente vai ver no meio da rua, assim, lá no jardim, está cheio deles assim. Jardim das Oliveiras. Então, o corvo, ele sustentou ele. Quer dizer, Deus, ele escolheu aquela mulher viúva para sustentar o Elias dessa vez, que era o representante legítimo da obra dele na terra. Portanto, ela não estava fazendo nada para o homem, estava fazendo para a obra de Deus. Você tem que ter consciência disso. E Satanás quer desvirtuar e perseguir, denegrir e manchar o coração da pessoa exatamente para atrapalhar a obra de Deus e muito mais a vida da pessoa, para que ela não prospere. Porque o prosperar, a mudança na sua vida está exatamente nisso, em você tomar posse da bênção e investir na obra de Deus. Perceber o momento que Deus está te chamando, está falando com você.
Porque Deus não precisa de nada seu e nem meu. Então aquela mulher, você pode ver que ele sustentou antes Elias, o corvo sustentou Elias. Agora, ele já escolheu aquela mulher viúva. Você pensa que a preocupação a preocupação de Deus era sustentar o Elias, o profeta? Claro que não. Elias era tão ungido, ele estava deitado lá, cansado, pedindo a morte. Apareceu do lado dele um anjo, com pão e água. Com pão e água. Do lado dele. Quer dizer, como é que naquele momento Deus escolheu aquela mulher? Ele poderia ter mandado um anjo de novo, um anjo, ou antes daquilo ali, né? Parece, né? Foi antes, a mulher foi antes. O anjo foi depois, não foi não? Então, uma vez foi o corvo, outra vez foi o anjo. A mulher foi escolhida para sustentar o Elias, mas a preocupação não era o Elias, não, o elemento principal, porque Deus, ele estava preocupado com a viúva. Quando é pedido uma oferta sua, a preocupação não é só a obra de Deus, a igreja, é principalmente você, porque está aí o caminho da prosperidade, da vitória. Se você aprender isso, mas quem é o Senhor para dizer isso? Com que autoridade o Senhor fala isso para mim? Que para eu prosperar, eu devo investir na obra. Com que autoridade o Senhor me diz isso? Com a mesma que cura o leproso, com a mesma que o cego enxerga no meu ministério, na minha profecia, com a mesma autoridade que eu abraço uma mulher que está condenada à morte, igual aconteceu ontem, você vai ver no programa de hoje. A própria filhinha chorando diz: minha mãezinha ia morrer. Com a mesma autoridade, você quer mais alguma justificativa? Com a mesma autoridade que eu ajoelho em cima do corpo morto lá no Paraná e ele levanta, a mesma autoridade. A mesma autoridade. Com a mesma autoridade que eu dou 15 dias para o leproso voltar e ele volta em 15 dias purificado, é a mesma. Você precisa de mais alguma razão? Se você precisa, eu tenho outros aqui. Com a mesma autoridade que eu toco nos olhos do casalzinho, do menino e da menina cega, você vê essa semana, e eles enxergam, é a mesma. É a mesma que me faz dizer que se você tomar posse e for uma das 300.000 pessoas que vão honrar esse ministério, a sua vida nunca mais será a mesma. É a mesma autoridade. Acredite ou não. Você acha que eu tenho autoridade para te falar, para te ensinar? É a mesma. Você quer mais alguma razão? Você tem visto, pessoalmente. Então, Deus, ele estava preocupado com a mulher. Ela ia morrer, mas o filho. A preocupação dele era a viúva. Imagina se aquela viúva nega. Você acha que Elias ia morrer? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se aquela viúva nega, desobedece, que Elias falou, mostra lá, não temas, põe na palavra não temas aí, meu filho, faz primeiro para mim, encontra aí por favor, olha lá, não temas, vai e faz o que te disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz uma aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Se ela tivesse negado, o Elias ia morrer de fome? Claro que não. Deus ia mandar um urubu, um gavião, ou um anjo, ou um lobo trazendo uma gazela, alguma coisa ia aparecer ali. Olha o que Deus fez. Deus falou para ela, através do Elias, faz primeiro para mim, quer dizer, para a obra. Esse faz primeiro para mim, a tradução diz o seguinte: põe a obra de Deus em primeiro lugar. Põe a obra de Deus em primeiro plano. E você vai ver o meu poder. Deus maravilhoso. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Eu saio de casa, eu saio da igreja, eu fico das 6 da manhã às 18 direto em pé, trabalhando, sem almoçar. Aí eu chego em casa, eu não consegui comer, eu não consegui almoçar. Eu não consegui. Eu estava tão cansado, eu não consegui almoçar. Quando eu estava quase dormindo, eu não aguentava mais, de fraqueza, eu peguei uma latinha de salsicha, que tem uma salsichinha assim, e tem uma coisinha de puxar, puxei, exprimi um limão, aquilo lá fica agarrado lá dentro, eu bati, tá? Aí eu procurei, como eu estava assim meio isolado, né? Eu estava na sala de TV,
né? Que dormia ali mesmo. Mas a bispo, aí eu peguei uma latinha de salsicha, exprimi um limão lá dentro, sem limão também, não dá para descer aquele negócio não. Fica tanto tempo ali, né? Eu faço isso nas pescarias, sabia? Às vezes eu levo aquilo lá. É legal aquela coisa, você está com muita fome, que lá dá uma energia no sujeito. Queira ou não, tem uma proteínazinha, que é carne, né? Então eu bati, botei um limão e comi aquilo ali, pronto. Aí driblou a turma aqui dentro, eles dormiram também, me deixaram dormir, os vermes, né? Opa, chegou o jantar. Teve almoço, mas teve jantar. Aí foram dormir, eu também fui dormir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que depois, mesmo com tudo isso, antes mesmo, naquele momento ali, eu tive que pegar e ver o que Deus tinha para falar comigo na palavra. Eu sou apaixonado pela palavra. Eu posso estar um bagaço, posso estar quebrado na emenda, que eu tenho que consultar para ver o que Deus tem para falar depois de... Né? De repente ele tem alguma coisa para falar comigo sobre as reuniões mesmo. Você deveria ter feito desse jeito. E aí, meu irmão, olha que Deus dá. Deus, ele, através do Elias, falou para aquela mulher: não temas, faz primeiro. Quer dizer, a obra dele. A preocupação ali não era Elias. Senão Deus não teria tirado ele lá de onde ele estava, né? Mandado daquela distância, andando tantos dias. Ele foi lá exclusivamente para mudar a história daquela mulher. Uma vez Jesus estava reunido com os discípulos e perguntou para Simão assim: Simão, tu me amas, Simão? Simão, eu amo. Tu me amas, Simão? Eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, se você me ama, não precisa mostrar isso para mim, não. Cuida do meu povo. É isso que Jesus falou. É que dizer, eu não preciso de você. Meu povo precisa. Então, veja o que aconteceu com a mulher, com a viúva. Ela foi e obedeceu. Ela fez o bolo pequeno para Elias. Ela só tinha um punhadinho de farinha. Uma mãozinha, né, de farinha. E deve ser medido do punho dela, hein? Se fosse do meu, dava mais um bocadinho. Faz primeiro para mim, Elias falou. Ela fez, obedeceu. Ela fez segundo a palavra de Elias. Você vai fazer segundo a palavra do nome de Deus? Assim comeram ele, ela e a sua casa muito. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois teve um outro milagre ainda, da ressurreição do filho. Agora,